Pessoal, bem-vindos. Meu nome é Denis Rodrigo e hoje estamos aqui no podcast Frequência Toros, com uma presença muito especial de Leandro Kavlak. Vai se apresentar aqui pra gente. Olá, meu nome é Leandro Kavlak, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Radiestesia, sou diretor de pesquisas do CEPRAT, Centro de Estudos e Pesquisas Radiestésicas e Terapêuticas, né? Trabalho com medicina tradicional chinesa, também sou psicanalista e atuo bastante na área de geobiologia, radiestesia, radiônica. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Denis, de poder estar aqui, a gente está conversando aí um pouquinho, poder falar um pouquinho sobre toda essa parte das energias. Nós que agradecemos. E Leandro, me fala uma coisa, cara, no início da sua jornada, o que te inspirou a entrar nessa carreira, né, de psicanálise, acupuntura, radiestesia, radiônica e geobiologia? Que foi que te levou para esse universo, né, que é um universo? É. Bom, primeiramente eu entrei na parte mesmo de estudando a medicina tradicional chinesa, né? Na verdade foi por causa de problema de saúde, né? Tinha uns problemas de saúde e tal, e problema de coluna na época devido ao meu serviço que eu tinha. E aí eu fui fazer acupuntura, tomava remédio, tudo, nunca melhorava, me atacou o estômago, um monte de problema. E aí comecei a usar fitoterápico e fazer acupuntura. E comecei a melhorar. Puta, eu achei um universo fantástico. E aí eu fui me aprofundar, né? Comecei a me aprofundar mais, aí eu fui fazer curso de medicina tradicional chinesa, né? A gente faz acupuntura, moxa, ventosa, coriosogi, né? A gente usa bastante técnica dentro da medicina tradicional chinesa, né? Eu no meu dia a dia também uso uma alimentação mais regrada, eu gosto de me alimentar dentro da macrobiótica. Também depois eu fui estudar a parte da psicanálise, né? Porque eu vi que não é só a parte física. A gente também tem a parte mental, né? Sim, Psíquica são e tal. Então, outros corpos, né? sim. São outros E corpos. aí foi me aprofundando dentro da radiestesia, né? Aprendi com uma senhora, né? Ela me introduziu dentro da área da radiestesia. Na época era pêndulo, só algumas coisas que eu utilizava, né? Pêndulo, biômetro. E fazia algumas pesquisas. Depois, aos tempos, conforme foi passando o tempo, fui me aprofundando mais. Comprando livro, estudando, e fazendo cursos. Aí fui... E aí entrei também para essa área da radiestesia. Então, eu gosto de trabalhar de duas formas. A gente trabalha o corpo físico, tá? Então, quando eu estou trabalhando, tipo, acupuntura, eu estou trabalhando dentro da área biológica, né? Quando eu estou fazendo uma alimentação, estou trabalhando dentro da área biológica. Agora, a gente tem não só o corpo físico, nós temos o corpo energético, nós temos dois corpos, na verdade. Então, nosso corpo sutil, ele tem lá várias camadas sutis, né? Dentro do campo áurico. E isso repercute no corpo físico. Tem corpo mental, corpo astral, tem vários tipos que constitui a nossa alma, né? Então, isso, dependendo de como a gente tá energeticamente, isso pode repercutir no nosso corpo físico. Principalmente até porque cada chakra tem relação com o sistema endócrino. Então, se eu pegar, por exemplo, o meu chakra cardíaco, ele tem relação com a timo, né? A glândula timo faz o quê? Ela trabalha os linfócitos, né? Os glóbulos brancos, né? Os NK, os naturais killer, né? Que a gente fala. Então, tipo, a imunidade tem relação com o chakra cardíaco, que tem relação com a timo, né? Então, assim como a hipófise, como os outros chakras têm relação com outras glândulas, né? Suprarrenais e tal. E aí, o que que acaba acontecendo? Então, se eu trabalho um chakra cardíaco, eu vou repercutir na minha parte emocional e automaticamente na minha imunidade. Por isso que se a pessoa está com depressão, ela está triste por algum tipo de coisa, na maioria das vezes a imunidade dela vai Vai abaixar, abaixando, né? com certeza. Eu acabei não me apresentando e eu me chamo Denis Rodrigo. Eu estudo a energia orgânica. Acabei me especializando nos equipamentos orgânicos, né? E a radiestesia não teria como eu falar de uma coisa sem falar de outra, né? Eu fui um autodidata nos dual hold, né? Acabei aprendendo sozinho quando eu estava começando a desenvolver os equipamentos, mas não tinha como eu não me aprofundar. Foi quando eu fui fazer os cursos e entender um pouco melhor esse universo, né? Das linhas telúricas, os campos, como isso interage com a nossa aura, né? Tipo, drenando energia ou, enfim, trazendo várias coisas para nossa vida que a gente não tem consciência. Mas a partir do momento que você sabe que você não é saudável estar naquele campo,
se você mudar um metro de lugar da sua cama para você poder ter um sono melhor, vale muito a pena, né? Então, um pedaço dessa parte do estudo. E a psicanálise, o Leandro, e as terapias, né? Como a psicanálise pode ajudar a compreender melhor as suas emoções e os comportamentos, né? E se você pode compartilhar algum caso das experiências significativas que você presenciou nessa área. Bom, então, a parte da psicanálise, né? Ela também veio para mim devido a uma necessidade que eu vi, que a gente precisava realmente entrar um pouco nessa parte mental. Porque eu tinha muitas pessoas que estavam com problema de saúde e muitas vezes vinha da parte mental, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu já linkei uma coisa com a outra. E aí eu fui estudar psicanálise. Eu tinha uma cliente minha que morava na Moca, em São Paulo, e ela estava tendo vários problemas, né? Fisiológicos, só que esses problemas eram efeito colateral de medicamentos que ela tinha tomado. E aí um dia eu cheguei lá e falei, me dá os remédios que você tá tomando. Fui ler a bula, eu falei, pô, metade das coisas que você tem é do remédio que você tá tomando, né? E ela achou que ela tinha um ponto telúrico. Eu fui fazer um trabalho de geobiologia na casa dela, fazer uma análise, porque ela falou, tô sobre alguma energia telúrica. Um veio de água, uma falha de rocha, um lençol freático. Ela achou que tinha alguma coisa lá que tava fazendo mal para ela. Só que, no entanto, não. Eu olhei na cama dela, no quarto, tudo. Ela tinha alguns pontos telúricos, mas era na lavanderia. Então, tanto, não interferia tanto, até porque ela tinha isso já desde a adolescência dela, né? Então ela nem morava lá na época. A maioria das vezes quando a pessoa muda para um local e ela começa a ficar doente ou ter problema, ela tá morando naquele local 2, 3 anos. Porque de repente se ela dorme num ponto telúrico, claro que isso tem vários fatores. Você vai catar a idade da pessoa, né? A fisiologia dela, como que tá, a imunidade, tudo isso. Por exemplo, você catar uma criança, a resistência dela, a doença, o tipo de problema, até energias telúricas, é muito maior do que um idoso. O idoso, o nível de vitalidade dele está menor. Já está mais baixo. Sim. Por isso que a gente pega um biômetro e através do biômetro a gente dá uma olhada e a gente vê lá qual que é a vitalidade da pessoa, né? Então você vê dependendo da vitalidade. Da mesma forma você consegue olhar o padrão vibracional do local. Do próprio ponto ali, do próprio né? ponto. Você chega na cama da pessoa, se está muito baixo, a massa maior vai sugar a massa menor. Então, tipo assim... O universo sempre está em equilíbrio, né? Então, uma parte está doando para outra. E, Leandro, e quais são os efeitos colaterais de estar muito tempo em cima de um ponto telúrico? O que você pode falar para a gente, assim, entre diversos, né? Então, ponto telúrico é assim. Depende muito do ponto. Sim. Mas vamos colocar grosso modo aqui. Então, por exemplo, você vai numa casa lá, a pessoa tem um veio de água passando embaixo da cama, né? O que acaba acontecendo? Aquele fluxo de água, né, com o solo pode gerar um atrito. Isso cria um campo eletromagnético ali, né? Que lá vira uma energia telúrica aqui. E não é compatível com o corpo humano, com a biologia humana, né? Assim como se você tiver gases lá, como radônio, churume, assim como se tiver um cruzamento de linhas Hartmann, por exemplo, que é uma malha geomagnética que envolve o planeta, que o Dr. Ernest Hartmann, pesquisador alemão, ele descobriu essas linhas aí. Tá? Então, você tem os cruzamentos dessa linha. Então, de repente, por exemplo, se a pessoa tem uma predisposição a ter um problema gástrico, aquele problema vai se aflorar muito mais. Porque se ela tem uma vitalidade, no biômetro, a gente olha, né, numa frequência de angstroms. Então, se ela tem uma vitalidade lá de 7.500 angstroms, e ela vai num ponto telúrico que está em 4.500, o universo vai se equilibrar. Vai se equilibrar. Então, o que acontece? A tendência, conforme o tempo vai... Isso não acontece de uma semana para outra, né? Às vezes demora meses. E aí, o que acaba acontecendo? A frequência dela começa a baixar. E o mínimo é 6,5 para um corpo saudável, entendeu? O mínimo é 6,5 para um corpo saudável. A partir do momento que a pessoa passa abaixo disso, já não é saudável. Já não é saudável. Ela está em déficit com a parte de vitalidade do corpo bioenergética, né? A bioenergia dela está mais baixa, Sim. né? E mais propício a diversas coisas, né? Que isso pode trazer para a saúde em geral, né? Exatamente. Para o corpo físico como para o mental também, né? Ataca tudo. Ataca tudo. Né? Se a pessoa tem uma predisposição a ter um problema emocional, ou se ela está passando por algum estresse, tipo, a perda do ente querido, o rompimento de um relacionamento... a pessoa saiu do trabalho que ela gostava, foi mandada embora, alguma coisa dessa natureza aí, a tendência é que ela, vá ficar com o emocional abalado. E se ela está sobre um ponto telúrico, a chance de ela entrar em colapso dessa área é muito maior.
Leandro, e sobre a integração de terapias, né? Como você integra diferentes terapias, como psicanálise, acupuntura, né? E as suas práticas para oferecer um tratamento holístico para os seus clientes, sobre essa parte bioenergética? Então, por que que eu estudei, de repente, acupuntura, depois fui estudar radiestesia, radiônica, depois fui estudar psicanálise e tal? Por que isso aconteceu? Porque justamente uma coisa está entrelaçada na outra, Não né? tem como estudar uma coisa sem passar Não pela tem. outra, Tá né? tudo entrelaçado. Tudo Por isso que fala entrelaçado. holístico. E ao contrário, às vezes, do que acontece na medicina. Hoje, de repente, você cata um médico lá, é especialista na parte de cardiologia. O outro é especialista em gastro. Então, desmembrou muito. Então, você passa, de repente, o médico passa um remédio para gástrico, para gastrite da pessoa, pode atacar a rim, pode atacar, ela tem que ir para o outro. Então, a parte holística já não. Você olha o ser humano como um todo, né? Então, o que que acaba acontecendo? A pessoa tá no... Vai, eu vou fazer um trabalho de radiestesia para a pessoa, ou vou fazer uma acupuntura na pessoa, né? A pessoa melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora. O problema, a causa, pode ser que esteja na casa dela. Pode ser que seja um ponto telúrico onde ela está dormindo, pode ser que seja no trabalho, numa mesa onde ela fica sentada durante um Onde período ela passa prolongado. muito tempo ali, né? Então, cara, você passa um terço da sua vida dormindo. Das 24 horas, você passa 8 horas dormindo, que seria o correto. Você imagina você passar um terço da sua vida sobre ponto telúrico, né? Vamos falar sobre radiação. O cara está no trabalho dele. Ele está sofrendo radiação de roteador, de um monte de coisa, celular, um monte de coisa, né? Às vezes tem lá um estabilizador, lá, um campo eletromagnético de baixa frequência também, vamos colocar de coisas de cabeamento e tal, tudo isso. E aí o que que acontece? Ele já está com o sistema celular afetado por essa radiação. Aí quando ele vai para a casa dele para ele descansar, ele dorme lá do lado de um roteador. Ou tem um roteador do vizinho, porque passa essa radiação pela A parede. parede não segura, Não, né? segura, passa essa radiação. E aí o cara tá lá exposto, então o tempo todo ele tá com aquele campo de alta frequência, que é igual a gente fala na Espanha, lá é energia que vai por aire. Porque alta frequência, ela tá no ar. Tipo assim, a onda de um roteador, né, um celular funcionando, tudo são energias que estão no ar. São as né? micro-ondas, né? Os teléfonos inalámbricos, ou seja, os telefones sem fio, são energias que estão no ar. Agora, você tem baixa frequência, que é a energia que vai por cabeamento. Esse tipo de energia também pode, de repente, fazer mal pro cara. Se ele tá lá numa mesa de trabalho e ele tem um estabilizador do lado dele, que é um transformador. Ele tem a CPU encostada na perna dele. Quando você vê lá, você tem nanotesla lá, campo de volts magnético que estão lá encostados na pessoa. Querendo ou não, está passando pro organismo dela. Por quê? O organismo, a gente tem mais de 70% do corpo água. A água é o quê? Condutor. Se eu estou perto de uma lâmpada, a tendência é o meu corpo puxar o campo elétrico. E a gente está o tempo todo como? De tênis, emborrachado. Você não descarrega isso aí. Não descarrega. Por isso que a importância de você descarregar. De repente fazer um escaldapé. Tem algumas coisinhas aí que dá para estar fazendo para descarregar. O próprio grounding, né? De estar se aterrando, Sim, né? sim. Porque essa energia estática presa no nosso corpo, ela não é saudável nem para um componente eletrônico, você imagina para um corpo biológico, né? Então, são coisas que as pessoas não estão dando muita atenção, mas que fariam uma diferença muito grande, né, na saúde geral das pessoas, né? Da parte de se aterrar. E, Leandro, me fala como você conheceu a energia orgânica, quando foi mais ou menos que você ouviu falar e como que foi essa sua introdução nesse estudo, cara? Então, vixe, faz tempo que eu conheci a energia orgânica. Na verdade, Denis, eu estava procurando mais essa parte da autoimuterapia, né? Sim, E um sim. precursor da autoimuterapia na época era o Dr. Luiz de Moura, né? E aí o Dr. Luiz de Moura fazia toda essa parte de autoimuterapia e tal, tinha bastante divulgação dele nessa época, ele era o único, na verdade, que falava a respeito desse tema, e ele também trazia energia orgânica junto. E eu procurei na época justamente por causa da autoimuterapia, né? Não tive Sim. contato físico com ele, mas eu consegui conversar através de telefones e tal. Legal, bacana, um pedaço da história, né? É, um pedaço da história. Aí onde eu comecei a fazer autoimuterapia mesmo, eu comecei a fazer... E eu conheci a energia orgânica, e aquilo me despertou também, né? Depois de um tempo, eu tive um aluno meu de radiestesia, o seu Wagner, que ele mexia com energia orgânica. Então, o seu Wagner, ele me apresentou toda essa parte de energia orgânica, ele já fazia com ele. E aí onde eu fui me aprofundar. E na época, minha mãe estava com problema de túnel do carpo.
E eu montei uma bobina orgânica com algodão, com cristal, com papel Que alumínio. é bem simples, né? Depois que você Simples, é. entende o processo, é uma coisa muito simples, assim, né? Intercalou as camadas ali e vai acabar gerando esse campo. Então, minha mãe tinha túnel do carpo nas duas mãos. Uma ela tinha operado. E a outra eu comecei a usar energia orgânica e energia piramidal. E minha mãe acabou não operando, cara. Porque a mão dela, os dedos dela de manhã, acordava meio com parestesia, sabe? Sim. Meio anestesiada e tal. E ela tinha também dificuldade para dobrar o dedo e tal. No decorrer do dia, quando ela esquentava, ela se movimentava melhor. Mas pela manhã era complicado. E ela tinha dores. E eu comecei a usar lá bobina orgânica, pirâmide e tal. E ela melhorou. Ela falou, pô, tô sentindo melhor e tal. Eu falei, opa... É o caminho, né? É o caminho. Um dos caminhos, né? E, Leandro, eu sei que você tem um equipamento aí que tem uma história legal. Tem. A gente podia mostrar ele. Vamos lá. Então, esse equipamento aqui, ó, o Sr. Wagner, esse meu amigo... Que te introduziu, né? ele me deu, ele que, na verdade, ele teve contato com o Dr. Luiz de Moura. O Dr. Luiz de Moura ensinou algumas coisas de energia orgânica, não sei agora falar o que era na época, porque já faz bastante tempo isso daí. Minhas filhas já nem nasceram, minhas filhas estão com 20 anos agora, então pra você ter uma ideia, faz mais de 20 anos isso daí. E ele usava esse bastão. Ele fez um outro pra ele e me deu esse na época de presente. Inclusive tinha um fio que entrava aqui, era comprido, acho que tinha uns 8, 10 metros de fio. O fio eu até perdi, porque como tem muitos anos, ele colocou, um dia nós fomos num rio, ele colocou o fio aqui, jogou na água, a ponta do fio, e ele catava o bastão e encostava na barriga dele onde ele tinha dor. E coisa assim incrível, cara. Passava 5 minutos, aí por ele começava, a dor dele sumia. Essa energia estava sendo drenada pela água, esse bastão né? aqui, ó. Ele tá um pouco degradado porque já tem muitos anos, né? Isso aqui é a base da energia orgânica, né? Que assim, é um tubo aqui... Eu não sei exatamente o material que ele é, mas o que acontece? A base é o papel celofane aqui com o papel alumínio. Essas camadas estão intercaladas aqui. O Dr. Luiz Moura falava de 40 camadas mais ou menos. Eu não sei como que isso foi feito. Mas isso é uma ferramenta orgânica. É muito eficiente. Você pode usar tanto para doar energia como para drenar energia. E isso aqui foi feito... A gente não se sabe se o Dr. Luiz Moura falou pelo telefone, ensinou pessoalmente seu amigo, né? Mas é um pedaço da história. Um pedaço da história. O Dr. Luiz Moura é um Martin, né? Na coisa da energia orgânica. A gente tem que exaltar isso, né? E sempre estar falando dele. E como do Wilhelm Reich também, né? Um negócio bem... que são precursores, né? Dessas tecnologias, né? De peças orgânicas simples, assim, que elevam a energia vital, né? Exatamente. Porque hoje, o que acaba acontecendo, Denis? É a minha visão. Se a gente for falar em claro, ó, hoje a gente tem o quê? A gente tem poluição no ar. Você vai tomar água, tá cheio de flúor, a água quando você toma, né? Outros componentes também que estão na água. Alumínio no desodorante. Tudo quanto é coisa. Você vê, ó, a maioria das pessoas se alimenta com um alimento ultraprocessado. Sem vida. Você tem glutamato monossódico, você tem corante, palatabilizante, uma porrada de coisa. Isso não é compatível à célula. Então tem uma coisa que a gente chama de comida e outra a gente chama de alimento. Sim. Né? Então hoje você se intoxica com o ar, você se intoxica com a água, você se intoxica com a comida, você tem intoxicação eletromagnética, uma poluição eletromagnética o tempo todo no ar. E os campos telúricos e veias fora d'água. Energia telúrica. Então o que acaba acontecendo? Se a gente for falar de geobiologia, por exemplo, eu divido a geobiologia em duas partes. Sim. Antes e depois da tecnologia. Ou seja, lá para 1900, 1910, aí quando começaram a instalar os campos, quando trouxeram a energia, porque até então o pessoal não tinha lâmpada lá, você colocava o lampião, você for nessas cidades, nessas locais mais afastados, ainda tem pessoas em locais remotos que não tem energia elétrica. O cara coloca lá e liga. Hoje não, você tem energia elétrica de tudo quanto é canto. E isso vem crescendo. Para você ter uma ideia, nos últimos 50 anos, o campo eletromagnético aumentou 400%. Se você entrar num quarto, tipo há 50 anos atrás, você não tinha o que lá? Quase nada. Vamos jogar assim, vamos pegar curto modo, vamos catar 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Você tinha o quê? Uma TV de tubo. Um radinho lá, pilha. Hoje você tem o quê? Hoje você tem roteador, você tem televisão com Wi-Fi, você tem um computador do seu lado. Carregador do celular. Uma porrada de campo eletromagnético. A poluição é gigantesca. Então, o sistema celular, se você catar uma gota de sangue, eu faço uma análise com a gota de sangue, na microscopia de campo escuro. Legal. E você consegue ver as células. Então, as células, você tem elétrons, prótons e nêutrons, você tem ferro no sangue. Ou seja, o campo eletromagnético faz isso. Puff,
um fenômeno que chama aglutinação das hemácias, que é o rolô. Ele aglutina a hemácia. Se a pessoa está com a hemácia muito aglutinada, para ela ter um derrame, infarto, alguma coisa, putz, é fácil. Acontece com muita rapidez. Sem contar, se a gente for olhar também dentro da própria alimentação, hoje em dia, por exemplo, vamos catar caseína, lactose, né? Ataca muito. Você não consegue digerir proteína. A proteína, isso também faz o fenômeno de rolô. Fica lá. Então você tem um sangue aglutinado. Você não tem aquele sangue saudável. Né? Hoje em dia as pessoas estão muito oxidadas. Né? Você tem que estar mais alcalino que ácido. O sangue tem que estar um sangue alcalino. Como vai ficar? A água que a gente toma é de baixíssima qualidade, então, né? Fora as coisas que estão colocando na água também. Tem pessoas que falam, não, a água aqui é boa porque tem saneamento. Já chama saneamento básico. Por quê? Porque é básico. Não é aquela coisa, entendeu? Que é aquele negócio feito, não, que é uma água... Então, eu aconselho o pessoal, compra um filtro bom, de qualidade, que deixa a água alcalina, entendeu? Tem várias técnicas que não dá pra mim ficar falando tudo isso aqui, mas dá pra você fazer várias coisas pra você melhorar. Oxigenar a água, né? A gente tem que melhorar. Um dos fatores é a respiração. Respiração. A água solarizada é interessante também, né? Também. E o orgone, uma coisa interessante, que o orgone, ele é altamente atraído por líquidos, né? Seja a água, seja o vinho, seja o sangue. Então, o que acontece? Com peças pequenas, você consegue fazer essa energia circular no seu corpo. E, no caso aqui, isso aqui é uma placa orgânica. Se eu quiser tomar uma água enriquecida em orgone, de uma forma muito simples, cara. Botar minha fruteira aqui em cima, botar meu vinho aqui em cima, sabe? Eu estou tratando da minha parte energética com um esforço mínimo, né? Mínimo, assim, é muito... Enfim, né? Mas... Então, mas justamente é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Você tem um monte de poluição, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que criar energia, cara. Porque o corpo, ele tem uma inteligência para se desintoxicar. Sim. Mas você imagina uma coisa... você tem uma poeira que cai todo dia num quintal lá. Você vai dar uma varrida, melhora. Só que, e se tá caindo cada vez mais poeira ali, tem uma hora que aí não vence. Né? Você vai ter que varrer aquilo muito mais frequência do que você varria antes. Porque, tipo, aqui em pouco tempo o corpo tem uma hora que tá tanta toxina no organismo que o organismo não consegue. Então, o organismo vai perdendo vitalidade. Sim. E através da energia orgânica, de uma energia piramidal, de uma alimentação, então você faz o quê? Você aumenta o padrão de vitalidade do corpo. Você dá uma condição para o organismo se desintoxicar muito mais fácil. Você está dando energia, né? Pro sistema funcionar de uma forma mais equilibrada, né? Porque esses desequilíbrios realmente são maléficos, né, para a saúde em geral, né? Por isso que eu acho que a energia orgânica é uma ferramenta que você pode trabalhar, que nem, por exemplo, eu mesmo estou com uma peça orgânica aqui. Ah, legal, tá bacana. Coisa boa. E eu tenho uma outra peça orgânica aqui comigo também, ó. Ô Leandro, depois que você conheceu essas peças, você usa direto? Uso direto. É uma ferramenta a mais para mim, para melhorar minha vitalidade. Eu não falei um detalhe, que eu sou professor de yoga também. Sim. Né? Então eu fico 1 hora pela manhã, eu às vezes acordo, tipo umas 5h30, 6 horas, faço 1 hora de meditação, depois eu faço tipo, alguns exercícios, tanto alguns pranayamas, como alguns exercícios também de asanas e tal. Para mim fazer o quê? Para mim aumentar a minha oxigenação, para mim conseguir alcalinizar melhor o meu sangue. Né? Que essa parte da respiração, né? A gente pode falar também que o tamanho da importância de saber respirar. Gigantesco. Né? De poder soltar o diafragma, fazer o orgone, né? Ele tá no oxigênio que a gente respira. Então o que acontece? Você fazendo uma respiração completa, né? Soltando o diafragma, fazendo essa respiração completa, a pessoa se acalma de uma forma muito simples, né? E as pessoas têm que começar a dar mais atenção para isso, né? Sim. Se reconectar mais com essa parte também, né? Com certeza. A gente tem vários tipos de técnica de respiração, que a gente chama de pranayamas, né? Então você tem Nadshodhana, que é a respiração alternada, onde você equilibra o Ida e o Pingala, né? Você tem o Sushumna também, que é o canal central. Então, a Nadshodhana é muito legal para equilibrar a pessoa. Você tem a Kapalabhati, que é uma respiração onde você melhora até os chakras também, você limpa toda essa parte dessa parte da região da cabeça, que a Kapalabhati seria como se fosse crânio brilhante, o significado, né? Você tem a respiração onde você usa por tempos também, que é a rítmica, né? Sim. Então, respira em 4 segundos, seguro 4, eu retenho 4, solto em 4 e fico 4 sem ar. Então, ou seja, isso vai aumentando conforme o tempo vai passando. Por quê? Porque se você olhar até um Inhofe, as técnicas do Inhofe de respiração, então, o que acontece? Ele faz aquela respiração, que seria uma respiração parecida
com a bástrica, que é aquela respiração rápida, né? Sim. Então, por quê? Você traz mais oxigênio para o seu sistema sanguíneo e depois você prende esse oxigênio. No caso lá ele solta, né? A técnica que ele usa a técnica é um pouco invertida, mas você pode tanto soltar quanto prender, eu faço as duas formas. E isso faz o quê? Faz aumentar o oxigênio no sangue. Quando você aumenta o oxigênio do sangue, você alcaliniza seu sangue. Ou seja, seu sangue fica mais alcalino porque tem oxigênio, né? É a mesma coisa se for falar do ozônio. O pessoal usa ozônio por quê? Porque o oxigênio é o local lá. E aí, por exemplo, o câncer é a ausência do oxigênio, né? Então você vê que a célula lá, como ela não tem oxigênio, por isso que uma célula cancerígena, ela vive sem oxigênio, né? Anaeróbica, ela fica lá sem oxigênio, né? Então, quando você joga oxigênio no local, ela morre. Porque uma célula, ela pode aumentar até 11 vezes o tamanho, uma célula cancerígena. Porque ela não passa por pelo processo ela não consegue morrer igual as outras, aquela apoptose da célula morrer, né? Então fica lá e a célula vai se desenvolvendo. Quando você joga oxigênio lá, você vai melhorar. Então, e o problema é que, tipo assim, 90% da respiração da população respira errado. Respira errado. Entendeu? Não faz aquela respiração completa. Se você for num berçário, as crianças, os bebês têm uma respiração diafragmática, que trabalha com o abdômen lá. É o abdômen que está Entendeu? trabalhando ali. Então, né? E você tem alguns tipos de técnicas onde você trabalha, tipo assim, eu tenho os bandas, né? Então você trabalha o Mula Banda, que é lá na região do períneo, já na banda, que é a região do abdômen, que a partir do momento que eu vou trabalhando. Hoje o pessoal fala muito do vácuo, né? Ah, não, tem técnicas que eu criei e tal, criou nada. Porque isso aí já tem mais de 5.000 anos aí, que a yoga já usa isso. Então, a pessoa está catando só aquela técnica e desenvolvendo. O próprio Inhofe mesmo, ele catou técnicas que são técnicas Sintetizou yoga, ali, sintetizou né? na técnica dele e utilizou aquilo para ele e faz de uma maneira fantástica, E né? o cara é o super-homem, né? Cara, a saúde do cara, fora assim Incrível. o controle mental que ele tem, né? Sim. De poder passar frio e fazer as corridas que ele corre na Namíbia sem tomar água e vai correr só de sunga no gelo. Sim, cara. mergulhar no gelo, ficar embaixo d'água não é para qualquer um fazer Todos aquilo os lá. recordes mais absurdos que tem de coisas incríveis assim são dele, né? Porque fora esse fenômeno fisiológico, a respiração, ela pode controlar também o estado de consciência. Então, por exemplo, se eu faço uma respiração profunda, quanto mais profunda essa respiração que eu fizer, mais calmo eu vou conseguir ficar. Então, também a gente tem técnicas também de respiração que você pode usar até junto com a psicanálise. Né? Então, eu tenho pontos de acupuntura, igual a pessoa aperta o IG4, né? Que é um ponto que libera endorfina na região superior, e eu passo isso para os meus clientes. Você aperta o IG4 e você começa a fazer uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir inalar e solta profundamente. O que acaba acontecendo com isso? Ela começa a liberar endorfina e ela começa a diminuir o batimento cardíaco e ela começa a ficar mais calma. Ela começa a controlar o estado de consciência. Quando a pessoa está nervosa, se você olhar a respiração dela, é muito rápida. Em cima, né? E curta, né? Sim. Só na parte de cima, a pessoa... E outra coisa, quanto mais profundo você respira, mais tempo você vive. Se você pegar, por exemplo, uma baleia, uma tartaruga, ela tem de 2 a 3 lenta, né? de 2 a 3 respirações por minuto. Se você catar um cachorro, ele tem 22 respirações. E quando ele está correndo, que ele faz aquela respiração cachorro, parece a bástrica, né, que a gente faz, né? O que acaba acontecendo? Ele respira muito rápido. E aí ele vive menos. Os seres que vivem mais, eles sabem respirar mais profundamente, entendeu? Então a respiração é importantíssima, né? A respiração é uma ligação que você faz ainda. Existem técnicas de respiração onde você consegue extrapolar o estado de consciência. O pessoal fala, vou meditar. Mas o pessoal não medita, a maioria não medita, a maioria se concentra. Meditar é você extrapolar o estado de concentração. Você sai fora. Você apaga os 5 sentidos. Eu tenho que abolir os 5 sentidos. Quando eu acabo fazendo o Inhofe, eu estou meio afastado, né, das respirações do Inhofe, mas eu atinjo estados muito rápidos, assim, através da respiração, oxigênio, só que eu faço o invertido do método dele, né, assim, eu até prefiro, mas atinge o estado muito rápido de plenitude, assim, é tudo uma coisa só, né, impressionante, né. Leandro, e a acupuntura? Essa prática milenar que tem ganhado cada vez mais reconhecimento aqui no Ocidente. Você poderia explicar como isso funciona e quais os principais benefícios?
A acupuntura, ela é baseada, né, não só na inserção de agulhas, mas, tipo, eu já vi casos de pessoas que usar, tipo, um hashi num ponto, com o dedo mesmo, que a gente ia chamar já de doinha aí, quando você utiliza os dedos e tal, mas tudo é o mesmo princípio. Você pega um ponto e naquele ponto lá você consegue entrar num meridiano, que é um canal ali, energético. É um canal energético, né? Não estamos falando do físico especificamente, né? Estamos falando do caminho energético. Energético. E aonde, tipo assim, se você for falar dentro do yoga, né? Ele vai te chamar de nadis. Se você for falar da medicina chinesa, ele vai chamar de meridiano. E é tudo a mesma coisa. É o caminho do prana, né? Então, esses caminhos do prana, eu consigo, né, igual que eu falei para você, a pessoa aperta o IG4 aqui, ela vai liberar endorfina naquele canal. Mas aquele canal energético, você imagina como se fosse um rio passando. Sim. E aquele rio, ele tá meio obstruído, né? E aí, quando você coloca, tipo, uma agulha, vamos fazer mais uma, quando você coloca a agulha num local, a mesma coisa que você tampar aquele rio e a água começa a vir. Tá empoçando. Tá empoçando e a hora que você tira a agulha, a água vai com tanta fluidez que ela começa a limpar o canal. É mais ou menos isso daí. E você limpa o meridiano que está relacionado com o quê? Com um Zangfu, com um órgão e com uma víscera. Então você tem os elementos lá. Você tem os 5 elementos. Então eu pego o elemento fogo, coração e intestino delgado. Eu trabalho o elemento madeira, fígado e vesícula. Né? Então tem tudo uma correlação, né? E me fala uma coisa, Leandro, você faz alguma relação da parte da acupuntura com as couraças do Reich? Não sei se você chegou a estudar as couraças do Reich, né? Os orientais chamam de chakras. E o Reich ali ele chamou de couraças, né? São bloqueios nesse fluxo energético também, né? E se você olhar a imagem, né, que está no livro lá, são as couraças mesmo, assim, como se fossem cintos amarrando isso, né? Dá para fazer uma analogia bem bacana, né, com essa parte do Reich, né? Fantástico. Não, o Reich ele foi muito profundo. Tem muita coisa no Reich lá, se você for olhar, que às vezes a pessoa não consegue ter uma interpretação, o que é aquilo mesmo, na verdade. Isso que você está falando é algo muito importante. Por que acaba acontecendo? Os chakras, se a gente for... Até no curso quando eu de radiestesia hebraica, cabalística, a gente fala muito isso. Da correlação do chakra, do centro nervoso, com o campo áurico. Sim. Então você tem lá os corpos sutis, você tem o duplo etérico, que está relacionando entre o corpo sutil e o corpo físico, né? E você tem essa ligação do chakra com o corpo sutil. Então, por exemplo, eu faço uma análise de radiestesia lá e eu pego um registro no corpo sutil emocional. Então, tipo assim, a pessoa teve a perda de um ente querido, não conseguiu lidar com aquilo. Sim. Né? Na verdade, às vezes ela lidou superficialmente com aquilo, mas aquele registro tá lá. Então, quando ela sofre por exemplo, um estresse emocional muito grande e tal. É um gatilho. Um gatilho para puxar aquilo que está lá no inconsciente dela, na área de recalque. Então ela puxa aquilo lá e aí de repente aquilo pode vir não só de uma forma, pode vir de várias formas. Então, por exemplo, ela pode desenvolver algo psicossomático. A pessoa tem uma doença, lá um problema e ela não consegue, faz exame lá, não identifica nada, mas aquilo está vindo do psicossomático. Porque é um gatilho de uma coisa que ela não conseguiu ressignificar. É a mesma coisa que você comer um alimento e você não consegue digerir. Vai te fazer mal, ou você vomita o alimento, você fica te fazendo mal, né? Porque é muito difícil, né, você conseguir trabalhar alguma coisa que está enclausurada no subconsciente, né? Esse gatilho, ele não vem conscientemente, né? Ele vem inconsciente, né? Acontece alguma coisa que vem o gatilho e aí a pessoa já altera a respiração, já tensiona algum canto do corpo, alguma coisa. Exatamente. Eu acho que fala bem disso, né? Das couraças, né? E a parte da acupuntura é legal que você consegue, através dos pontos, né, fazer essa energia circular de uma forma melhor no organismo. A própria respiração. Através de você jogar o prana lá dentro dos centros nervosos, você começar a trabalhar lá o chakras, né? Você vai começar também, você consegue também liberar essa energia. Sim. E tem técnicas também, porque o que acontece muito, Denis? O problema é nosso inconsciente, a gente quase não consegue acessar. E muita informação está no inconsciente, não está no consciente. E você vai acessar como? Quando você está num estado alfa, quando você está lá onde as suas frequências, os seus hertz, as suas ondas mentais começam a diminuir. Então, elas estão mais sutis, mais sutis. Por isso que uma das coisas é você começar a trabalhar a hora que você vai dormir. Trabalhar o que você quer. Então eu começo a mentalizar
né? O que eu quero, eu começo a fazer... Tanto na hora de dormir, né? Que você tá indo pro... Não, me sumiu a palavra aqui. Tanto na hora que você acorda também é importante, Também, né? porque você É ainda aquele tá... momento que você tá com a frequência mais sutil, né? O próprio Einstein, ele muitas coisas, igual a teoria da relatividade e outras coisas, ele conseguia atingir isso e vinha para ele à tona quando ele estava na banheira. Por quê? Porque ele estava relaxado. Quando você está tenso, você não consegue atingir nada. Por isso que eu falo para os meus clientes, você está nervoso e tal, não toma atitude nenhuma quando está nervoso. Para e relaxa. Vai tomar atitude uma hora que você estiver tranquilo, calmo, relaxado, porque aí você vai conseguir ter a atitude correta. Se a pessoa estiver ansiosa ali, acaba não tomando as decisões. Exatamente. Né? Fazer as coisas de cabeça quente não é o melhor. Verdade. Nunca vai ser o melhor, né? Bacana, Leandro. Isso, e agora voltando um pouco ao assunto da radiestesia, da radiônica e da geobiologia. A radiestesia, ela realmente é uma técnica fascinante, né? E como você explica a radiestesia para alguém que nunca ouviu falar dela, Leandro? E como ela pode ser usada, ser aplicada para o nosso bem-estar? Então, a radiestesia é assim, ó. O que acaba acontecendo? A radiestesia trabalha a área sutil, né? Eu não te comentei no começo aqui, né? Que a gente tem o corpo físico e a gente tem o corpo sutil, os corpos energéticos, né? Se for, por exemplo, no médico, ele vai tratar o quê? O seu corpo físico. Mas o sutil fica ali. Tem muitas vezes esquecimento. Por isso que a pessoa às vezes toma um remédio, melhora e depois piora, porque não trabalhou como um todo. Você tem que trabalhar o seu corpo sutil, né? Senão você vai trabalhar só sintoma. Entendeu? Você não vai trabalhar a causa. E o ideal é você trabalhar a causa. Porque você trabalhar sintoma, você vai ficar remediando a vida inteira. Né? Já chama remédio, né? Exatamente. Então, tipo, a radiestesia é uma palavra que vem do grego e do latim. Radius, radiação. Aêstese, sensibilidade. Então, radiestesia significa sensibilidade às radiações. Então, o que acaba acontecendo? Eu consigo, através do meu corpo físico, captar essa radiação e exteriorizar através de um equipamento. Por exemplo, eu pego um pêndulo. Bacana. Né? O meu corpo físico vai captar aquela radiação. É muito sutil, mas eu tenho capacidade para captar aquela radiação. Né, Leandro? Todo mundo tem essa capacidade. Temos. O que acaba acontecendo é o seguinte, é que a pessoa, ela tem que... Às vezes, ó, quem já não... O pessoal mesmo que está assistindo a gente, quem que não chegou a entrar num ambiente, numa sala, ou numa casa, ou num local público até, e se sentir mal? Já aconteceu isso com você? Sentar, se sentir um arrepio? Até perder pressão. Tudo. Isso praticamente é a sensibilidade que você está tendo, né? Você tem uma sensibilidade, você capta aquilo, mas você não sabe o que é. O radiestesista, ele é treinado para decodificar isso. Por quê? Eu pego, por exemplo, o pêndulo e eu vou exteriorizar o que eu estou sentindo através da minha convenção mental. Então, tipo assim, muitas vezes, horário é sim, anti-horário é não, né? Uhum. Qualquer instrumento, mesmo pegar um aurameter, por exemplo, né? O movimento que ele fizer é uma convenção mental que eu dei. E ele vai me dar resposta através do que eu da sua sensibilidade ali. Né? Minha sensibilidade. Todo mundo tem essa sensibilidade. Tem pessoas que têm mais facilidade em estar usando as ferramentas, né? E tem pessoas que têm menos, mas eu acho que com um pouco de treino, né? Seja bem simples da pessoa conseguir os resultados, né? Igual uma ferramenta que eu acho sensacional do Rod. Eu acabei aprendendo a mexer sozinho nela, assim, né? Mas fui fazer os cursos para me aprofundar, que eu não sabia o que eu estava, né? Captando ali naquele momento, né? E eu acho que todas as pessoas conseguem. É legal, a gente tem ido nas feiras, Leandro, e estamos levando alguns do Rhodes e a gente solta na mão do pessoal lá. E engraçado que assim, né, a gente acaba achando alguma linha ali, eu acabei nem me aprofundando em que linha que era, se era água ou se era Hetman ou Curry. Mas as pessoas chegam ali, nossa, mas fecha mesmo, fecha mesmo, cara. E todo mundo consegue. E legal de você falar para a pessoa, né, pô, você já tem a sensibilidade, né, para a pessoa entrar nesse mundo, né, porque só da pessoa testar ali e já ver, as pessoas se impressionam, né? Fala, não, mas tá mexendo sozinho. Bom, o corpo que está captando. É o corpo que capta, assim, tem pessoas que têm mais sensibilidade que outras, né? Mas ela vai desenvolvendo, conforme ela for trabalhando, ela for estudando a radiestesia, ela for fazendo exercício, tudo isso, ela vai aumentando essa sensibilidade. Todo mundo tem essa capacidade. E aí você tem réguas, por exemplo, igual o biômetro, que você pode estar utilizando, réguas de pesquisa, que você pode estar utilizando essas réguas
para fazer uma análise, uma pesquisa daquilo, né? Ou seja, meu corpo capta através do instrumento, eu exteriorizo e eu tenho uma régua ali onde eu consigo fazer uma aferição daquilo. É impressionante essa ferramenta. Eu sou novo no pêndulo, né? Assim, já trabalhava bastante com o dual e, cara, a precisão dela é incrível. Incrível, incrível. Muito eficaz, né? Muito eficaz. E o legal é a gente frisar aqui, né, Leandro, que tudo isso acaba não sendo considerado uma ciência, mas que as pessoas que sabem mexer nas ferramentas acabam tendo resultados muito próximos, né? Na verdade, assim, a radiestesia, hoje, a gente poderia colocar a radiestesia dentro da física quântica. Se você pegar e for olhar, por exemplo, se a gente for falar de chakras, de campo áurico, a ciência falava, não, isso não existe. Porque os hindus, né, os mestres yogis lá, mais antigos, os rishis, né, eles conseguiam ver os chakras. Porque, claro, eles tinham clarividência e tudo aquilo, então eles conseguiam visualizar isso. Os A nadis, sensibilidade muito maior, mais de né? 72 mil nadis, mais de 72 mil canais de energia passando pelo corpo, eles conseguiram catalogar tudo isso. Só que a ciência não vê isso, porque ela trabalha mais a parte biológica, né? Só que o que está acontecendo? Hoje a gente tem a física quântica. Você tem o Amit Goswami, outros pesquisadores aí, o Mário Viscara, né, também que eu pude ter contato com ele no último congresso de radiestesia que a gente teve. Então, tipo assim, eles já estão dentro da física quântica. A física quântica estuda o quê? Estuda esses fenômenos. Então, na verdade, radiestesia, você consegue aferir até os efeitos das ondas de forma, das EDFs, emissões devido às formas. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala, eu tenho um quarto que eu durmo, aí eu compro um guarda-roupa, coloco lá num canto daquele quarto, aí eu começo a dormir mal. Nossa, eu não estou dormindo bem, o que será que está acontecendo? Às vezes, a forma daquele guarda-roupa emite um padrão de onda que está me incomodando. Se eu for numa casa, por exemplo, eu deito lá, se eu sento lá numa sala muito bonita, mas eu não fico à vontade lá, de repente eu tenho uma viga em cima de mim e aquela pressão aerodinâmica do padrão energético da viga, que eles chamam às vezes no Feng Shui, no Feng Shui, de setas às vezes, aquele padrão não deixa eu ficar tranquilo, à vontade, porque eu estou sofrendo. Ou seja, as formas, elas fazem isso. A gente pode pegar o Jean de la Foix, foi um precursor lá da parte das ondas de forma, né? Ele expôs tudo isso. Se a gente pegar uma pirâmide, você catar uma energia piramidal, você tem o disco solar na base da pirâmide lá, você tem várias frequências. Eu tenho o verde negativo lá, que você pode utilizar o verde negativo até para tratar doenças. As coisas também, né? Tratar doença, curar de repente uma doença grave através de um verde negativo. Você tem o da base, mas tem que usar o Pi da Câmara do Rei, né? E você também pode usar para energizar água e tal. Por quê? É a mesma coisa que uma energia orgânica. Você tem a placa ali que está trazendo o prana para lá, ela está aumentando aquela vitalidade. Só que o quê? Você está trabalhando uma forma. A pirâmide eu olho como um instrumento cosmotelúrico. Cosmotelúrico. Porque ela trabalha dentro, ela atua dentro da compensação das forças. Então eu tenho energia telúrica e energia cósmica. Quando existe uma compensação dessas forças, o local fica saudável. Fica equilibrado. Né? Quando não existe isso, existe uma perturbação energética. Se você tem um solo permeável e impermeável, é meio complicado falar isso agora, né? Mas tipo assim, soltando por cima, assim. Então tem todos esses fatores. O bom da radiestesia, da radiônica e da geobiologia, que você consegue ir num local e você consegue aferir isso. Eu consigo num ambiente lá, de repente captar um monte de tipo de energia que a pessoa não sabe. Né? Então lá você consegue detectar. Não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Então a radiestesia traz isso. Você trabalhar com o que você não vê. E muitas vezes as pessoas, elas costumam dar valor porque ela está vendo. Né? Não porque ela não está vendo, ela acha que não existe aquilo, mas aquilo existe. Se você catar seu dedo e pôr na tomada, você não está vendo energia elétrica, mas se você pôr na tomada, você vai tomar um choque. É mais ou menos isso. Né? Ô Leandro, e qual a relação entre essa energia vital e as diversas terapias que você pratica? Como que você conseguiria ajudar uma pessoa na prática terapêutica usando essas ferramentas aqui? Porque assim, da mesma forma que a acupuntura trabalha padrão energético, da mesma forma que eu pegar uma energia de uma pirâmide, eu trabalho isso, energia orgânica também. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, quando a pessoa está num estado de desequilíbrio, ela por si só ela não consegue, ela precisa de alguém que conduz. Porque assim, ninguém cura ninguém. A pessoa simplesmente dá a condição do organismo da pessoa se regenerar sozinho. A natureza é perfeita. A natureza é perfeita. O próprio organismo vai se regenerando. A gente só tem que saber o que está acontecendo. Você tem que dar o caminho certo, porque senão a pessoa não melhora. E na maioria das vezes, vamos colocar assim, 100%, vamos dizer assim, a pessoa, o padrão energético dela está baixo. Se eu estou doente é porque eu não estou sem vitalidade. Sim. Se eu tenho vitalidade, eu estou saudável.
Se uma peça orgânica, dá licença aqui. Toda, fica bom. Se uma peça orgânica, ela consegue captar energia orgânica, ou prânica, vamos dizer assim, e ela consegue transferir isso para o corpo humano, eu vou automaticamente ter uma ferramenta que me aumenta, da mesma forma que eu estiver fazendo uma respiração, uma técnica lá de respiração, né? Eu vou estar também utilizando a peça, vai também estar me auxiliando a eu energizar meu corpo. Então, eu não estou fazendo aquela técnica de pranayama, de trazer prana através da respiração. A gente tem forma de captar energia, 3 principais. Energia Guqi, que vem do alimento. Então, quando eu como alimento, eu me energizo. Eu aumento a minha vitalidade. Quando eu faço técnica de respiração, eu capto também energia. Eu também nutro o meu corpo. Sim. O pessoal acha que não. Mas por que o yoga às vezes fica 10 dias, 20 dias, 30 dias sem comer? O cara tomando água ali, só fazendo energia prânica. Porque o cara tá captando energia, ele tá nutrindo o sistema fisiológico de uma dele. energia sutil. Sutil. Né? Só que a maioria das pessoas sabe comer só. Sim. E tá comendo tudo errado. Então você não tem quase energia. Só que, tipo, se eu pego um orgone, que também capta energia, que o Reich viu isso. Pessoal, ó, se prender o Reich, foi por algum motivo. se não funcionasse, não teria sido preso. Verdade. Entendeu? Você cata algo que é bom, que funciona, que vai contra os mercados, vamos dizer assim, por aí as indústrias, e os caras catalogam um cara lá e de repente prende. E não se prenderam o Reich é porque funciona. Então, Verdade. se você cata uma energia orgânica, eu quero falar o quê dessa peça que me chamou a atenção? Quando eu te conheci, que Legal. você me ligou, que eu olhei essa peça a primeira vez, o que me chamou a atenção foi assim, porque quando você vê peça orgânica, o pessoal cata lá uma resina, coloca lá cristais, coloca ali malha de ferro e tal. Sem seguir a sequência lógica. Né? Exatamente. Se você catar lá a biopatia do câncer do Reich, e você for estudar como o Reich trabalhava, ele trabalha em camadas ali. Sim. E é o que vocês fazem. Por isso que eu não encontrei nenhum produto de energia orgânica igual de vocês. Vocês são tipo assim, por isso que eu gostei muito. Bacana. Então o que acontece? Quando eu coloco uma peça no meu corpo, de uma certa forma eu estou aumentando a minha capacidade de absorver essa energia orgânica através de uma peça dessa. Ó. E eu acho que é bacana frisar também, Leandro, que assim, isso não substitui nenhum tipo de tratamento. Exatamente. Mas auxilia todos os tipos de tratamento. Exatamente. Isso aqui, os terapeutas, para não enxergar o negócio, falar, não sei nem como expressar isso, mas que assim, que pode auxiliar todo o tratamento. Sim. Isso aqui, cara, enfim, as pessoas vão entender a importância disso ainda, já estão entendendo, mas eu gostaria de frisar isso. Eu sinto a necessidade de poder frisar. Sim. Que não substitui nenhum tratamento, mas ele auxilia todos Correto, os tratamentos. Exatamente, porque é um coadjuvante do tratamento. É um coadjuvante. Por isso que assim, aqui ninguém quer falar contra a indústria médica. Nada. Precisa do médico, com certeza. É um instrumento de Deus, eu acho que é a medicina, né? Só que eu acho que, tipo assim, a medicina também tem que olhar para a área energética, sutil. Porque enquanto vai estar falha, enquanto isso está caminhando para... Já tá a largos passos, né? Tá caminhando para acontecer. Claro que você tem indústrias aí que são contra isso, mas está caminhando uma hora, porque a própria população já está vendo isso. E tipo assim, essa peça, tipo, uma energia orgânica, você usando com você, é uma forma a mais de um medicamento funcionar. Porque você está dando mais condição do seu corpo fazer uma absorção. Essa energia, né, circulando no sistema, ajudando a tudo que a gente falou aqui, né, dos caminhos energéticos, né? Você está jogando uma carga externa para ajudar a facilitar essa circulação dessa energia. Eu tenho uma placa dessa, eu ponho uma água, eu vou energizar essa água, né? Por exemplo, muitas vezes o pessoal coloca muita água nos labirintos, né, para energizar. Só que aqui eu tenho uma energia orgânica, tem uma forma de eu colocar. Eu vou comer uma maçã, eu posso colocar aqui. Né? Eu vou comer uma fruta, eu posso deixar aqui. Tanto é que isso começou a ser desenvolvido também para conservação de alimentos, né? A gente não falou muito sobre, mas isso ajuda a conservar os alimentos, isso ajuda a germinar mais rápido as plantas e acelerar o crescimento das plantas e energizar a água. Se eu usar essa água para regar uma planta, é diferente de você pegar uma água comum. Sim, né? Ela sim. está muito mais energizada, né? São experiências simples de fazer, né? Então, eu acho que é um negócio que a tendência é crescer, né? Acho que as pessoas estão já... Então, a gente tá num processo bem bacana também. É um processo que eu gosto muito, que é das feiras, sabe? Nas feiras, conversar com as pessoas e divulgar e difundir essa história, Leandro, porque a Taurus Orgone ela foi fundada para
facilitar e viabilizar isso, reduzir o preço, porque existe a caixa orgânica que justifica o preço dela, porque vai muita matéria-prima, só que o que acontece? Nem todas as pessoas têm acesso a isso. Então, a Taurus Organic começou com essa ideia de viabilizar o uso e fazer peças portáteis e que sejam fáceis de carregar e que possam ajudar as pessoas, né? Fantástico. Porque o que acaba acontecendo? A energia prânica, ou Ti, que a gente for falar, tá disponível no universo, para qualquer um. Basta querer usar. Em abundância. Seja uma forma de respiração, o que for. Só que você catar um idoso, por exemplo, ele não tem aquele corpo dinâmico para conseguir fazer uma bástrica, um cara que nunca fez. Não vai conseguir. Às vezes a capacidade pulmonar da pessoa tá... E onde entra um instrumento desse? Porque você pode estar captando a energia vital uma hora trabalhando, falando no telefone, andando na rua, porque você está em contato com a peça, você não está lá fazendo um exercício de respiração. Você não precisa. Então, hoje, no cotidiano, no dia a dia da pessoa tá trabalhando, fazendo as coisas, ela não tem tanto tempo disponível para ela pegar e ficar lá, 30 minutos fazendo uma técnica de respiração. Só que, tipo assim, ela colocar uma peça dessa que já vai ajudar. Por isso que, na minha opinião, desde quando eu tive contato com a peça, né, na minha opinião, eu gostei muito por causa disso daí. A gente agradece muito, Leandro. E você quer deixar aí os seus canais de contato e falar um pouco mais do seu serviço, que eu acho muito importante isso também, sobre a geobiologia, que eu acredito que hoje no Brasil você é uma das pessoas mais capacitadas e tem uma admiração muito grande. E de poder ter conhecido o Orgone me apresentando pessoas, a história orgânica me apresentando pessoas. E você é uma pessoa que eu tenho você como um mestre, cara. Obrigado. Gratidão enorme, valeu. Bom, eu tenho um canal, ele chama o CEPRAT, né? www.ceprat.com.br, que é um centro de pesquisas, né? Inclusive eu estou fazendo algumas pesquisas com orgônio agora, com alimentos e tal. Porque os alimentos são ótimos, as plantas, né, para você se basear. Sim. Né, porque elas aumentam a vitalidade, crescem melhor, então a gente sempre usou essa técnica. Então a gente faz várias pesquisas lá. Eu tenho algumas pesquisas que eu estou fazendo para fora também. E eu tenho um canal chamado Manual do Terapeuta, tá com o meu nome, Leandro Cavlar, que é no YouTube. Eu não tenho muito tempo para postar vídeo, mas acho que deve ter lá uns 70, 80 vídeos. De vez em quando eu posto vídeo, lá também tem uns vídeos bem legais falando sobre energia telúrica, tal, quem quiser ir lá. Tem diversificado. Não falo só sobre geobiologia, falo também sobre psicanálise e as terapias energéticas como um todo. E tem o meu contato, né, lk.radiestesia@gmail.com. Né? Então, se eu puder ajudar de alguma forma aí alguém, aí pode entrar em contato aí ou ver o canal lá que a gente está em atividade aí. E Leandro, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, o que eu poderia falar é para as pessoas que estão assistindo a gente procurar utilizar mais do que a natureza está dando para a gente. Utiliza mais do que a natureza. De repente você sai para caminhar num parque, né? Vai ter mais contato com a natureza. A gente tem contato com a selva de pedra o dia inteiro. Tenha contato mais com a natureza, procure trazer energia prânica, procure conhecer essas técnicas igual orgone, esses outros tipos de técnica que são voltadas menos para coisa natural, que é o que eu falei, energia está disponível no universo, essa energia. Ela permeia em tudo, permeia nos animais, nas aves, permeia nas árvores, na fauna, na flora, e ela permeia na gente. Vamos utilizar essa energia. Então procure usar mais esse tipo de energia, seja entrando em contato com a natureza, seja através de uma tecnologia dessa orgânica, seja através de um tratamento terapêutico, mas procura fazer mais isso, que vai ajudar vocês aí, não parando um tratamento médico ou qualquer coisa que você esteja fazendo, mas procura usar como coadjuvante para você melhorar mais ainda, e aí você vai ver que sua vida vai mudar. Então, isso que eu tenho, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, deixar um abraço a todos que estão assistindo a gente aí, e, mais gratidão. Leandro, um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim desse episódio, de vários outros. Muito obrigado.